Olá, essa aula de contos e contos etiológicos é uma aula do estágio supervisionado do Ensino Fundamental Anos Finais para a Universidade Anhembi Morumbi. Eu sou a Ingrid Fernandes Lupe e meu RA é 2019 11 94 29. Essa aula tem como objetivo falar sobre contos e os contos etiológicos. Os componentes são língua portuguesa e geografia. Iniciaremos essa aula com um conto da Tatiana Belink, que chama Viva a Paz. Viva a paz. Dois gatinhos assanhados se atracaram enfesados. A dona se irritou e a vassoura agarrou. E apesar do frio na hora, os varreu porta fora. Bem no meio do inverno, com o frio do inferno. Os gatinhos assustados se encolheram, já gelados, junto à porta no jardim, aguardando o triste fim. Vamos começar falando o que é um conto. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária, curta, tendo começo, meio e fim da história narrados, de breve maneira. Porém, é o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender mais um pouco sobre esse gênero narrativo. O que são contos? O conto, ele possui começo, meio e fim da história, ele precisa ser narrado. A estrutura do conto é formada por uma situação inicial, o desenvolvimento e a situação final. Essa divisão é parte importante para a composição do enredo. O conto possui elementos de estrutura bem marcados, sendo o tipo de história que pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. A estrutura do conto. A situação inicial. Essa situação inicial evidencia a situação que dará início à narrativa, apresentando os personagens, o tempo e o espaço, descrevendo. Trata-se de um trecho essencial para a localização e a captação de atenção do leitor. Na introdução também se apresenta a situação inicial, o que será desenvolvida ao longo do texto, por meio do conflito e o clímax e o desfecho. O desenvolvimento. Esse momento é que surge a quebra do aspecto predominante descritivo e o conflito começa a ser exibido ao leitor. Esse conflito resultará no clímax do momento que o leitor tiver a maior tensão da narrativa. A situação final é o momento de desfecho do conto, quando o conflito é resolvido, resultando na quebra ou confirmação de uma expectativa. Nesse trecho, o conflito passou, os personagens são inseridos em uma nova situação. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes, como os personagens, o narrador, o tempo, o espaço, enredo e o conflito. Os personagens fazem parte de uma narrativa que podem ser reais ou fictícias, e elas precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas, animais, objetos ou seres imaginários, que ganham vida e consciência para viver aquela história. O narrador. O narrador pode contar a história de três maneiras. A primeira é quando o narrador é um personagem. Ele vivencia a história e também faz o papel de narrador, ou seja, uma das personagens narra a história. Por isso, muitas vezes os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas também podem ser conjugados em terceira, quando o narrador personagem conta o que acontece com outros personagens. Narrador observador. O observador ele não participa da história, ele é apenas a voz, contando o que acontece, narrando a história. Esse narrador não sabe o que passa na consciência dos personagens. Não sabe o que aconteceu no passado
algo anterior à narrativa, nem o que vai acontecer no futuro. Já o narrador onisciente, assim como observador, ele não participa da história, mas é a voz onisciente, ou seja, aquele que sabe de tudo do universo da narrativa. Ele sabe o que os personagens estão pensando e sentindo. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nos contos etiológicos, entendendo o que eles são e o que eles fazem. Para entender o que é um conto etiológico, a gente vai na etimologia da palavra. Etiologia vem do grego aitia, que é causa, e logia, que é estudo. É a origem das coisas. E o que é um conto etiológico? Na literatura, os contos etiológicos são narrativas populares, que pertencem à tradição oral, inventadas para explicar a origem ou característica de um determinado ser, lugar ou fenômeno da natureza. É uma forma de leitura do mundo, diferente do viés científico. É para a gente entender que o mundo também pode ser lido de formas diferentes, não só pelo que a gente acredita na ciência. E cada povo possui suas próprias narrativas etiológicas. Existem contos e lendas e mitos etiológicos para explicar a origem de algo. Os contos etiológicos dão sentido ao mundo de uma forma fantasiosa e divertida, da qual as crianças tanto gostam. Como adultos, lembram-nos dos mistérios para os quais ainda não temos uma resposta e pintam a realidade com segredos coloridos. Os contos etiológicos ajudam a dar sentido ao que está ao nosso redor e consolida a nossa identidade de cultura comum. São um convite para olhar o mundo de maneira diferente, de forma poética e lúdica. Essas histórias são, acima de tudo, fonte de alegria e admiração infantil. Elas foram criadas para serem divertidas. Agora a gente vai ler um conto etiológico brasileiro, A Lenda da Vitória Régia. Jaci costumava namorar as índias mais bonitas da região. Nayá era uma dessas índias, que esperava ansiosa pelo encontro com Deus. As índias que Jaci namoravam eram levadas para o céu e transformadas em estrelas. Apesar da tribo alertar Nayá que deixaria de ser índia se fosse levada por Jaci, ela já estava apaixonada, e conforme o tempo passava, desejava cada vez mais se encontrar com ele. Certa noite, sentada à beira do rio, a imagem da lua estava sendo refletida na água. Assim, parecendo estar diante de Jaci, inconscientemente, Nayá se inclina para beijá-lo e cai no rio, despertando da ilusão. No entanto, apesar de seu esforço, não consegue se salvar e morre afogada. Ao saber o que tinha acontecido com Nayá, Jaci ficou bastante comovido e por esse motivo quis homenageá-la. Em vez de transformá-la em uma estrela, como fazia com as outras índias, a transformou em uma planta aquática, a Vitória Régia, que é conhecida como a Estrela das Águas. Outro conto etiológico que temos no Brasil é Mani, a origem da mandioca. Nasceu uma indiazinha linda e a mãe e o pai, tupis, espantaram-se como era branquinha essa criança. Era mesmo, perto dos outros curumins da taba. Parecia um raiozinho de lua. Chamaram-na de Mani. Mani era linda, silenciosa e quieta. Comia pouco e pouco bebia. Os pais preocupavam-se.
Vai brincar, Mani, diz o pai. Coma mais um pouco, dizia a mãe. Mas a menina continuava quieta, cheia dos sonhos na cabecinha. Mani parecia esconder um mistério. Uma bela manhã, não se levantou da rede. O pajé foi chamado, deu ervas e bebidas à menina, mas não atinava com o que tinha Mani. Toda a tribo andava triste, mas deitada em sua rede, Mani sorria, sem doença e sem dor. E sorrindo, Mani morreu. Os pais enterraram dentro da própria oca e regavam a cova todos os dias, como era costume entre os índios tupis. Regavam com lágrimas de saudade. Um dia perceberam que no túmulo de Mani rompia uma plantinha verde e vigosa. Que planta será essa? Perguntaram. Admirados, ninguém conhecia. É melhor deixá-la crescer, resolveram os índios. Nasceu uma indiazinha linda, e a mãe e o pai tupis espantaram-se e continuaram a regar o brotinho mimoso. A planta desconhecida crescia depressa. Poucas luas passaram e ela estava altinha, com um caule forte, até fazia a terra rachar em seu torno. A terra parece fendida, comentou a mãe de Mani. Vamos cavar? E foi o que fizeram. Cavaram pouco e a flor da terra viram as raízes grossas e morenas, quase da cor dos curumins. O nome que dão aos meninos índios. Mas sobre a casquinha marrom, lá estava a polpa branquinha, quase da cor de Mani. Da oca de terra de Mani surgiu uma nova planta. Vamos chamá-los de manioca, resolveram os índios. E para não deixar que se perca, vamos transformar a planta em alimento. Assim fizeram. Depois, ficando outros ramos no chão, fizeram a primeira plantação de mandioca. Até hoje, entre os índios do norte ao centro do Brasil, este é um alimento muito importante. E em todo o Brasil, quem não gosta de plantinha misteriosa que surgiu na casa de Mani? Agora iremos falar um pouco sobre os contos etiológicos africanos. Mas antes, vamos falar um pouco sobre a África. A África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território se estende por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. Nesse continente vivem mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. A África é conhecida por sua pluralidade étnica e cultural, e por meio da história milenar, é capaz de contar a história de toda a humanidade. Por isso são tão importantes os contos etiológicos africanos. Os países africanos se dividem em 2 principais regiões, o norte da África e a África subsaariana. E também é distribuído em África Central, Meridional, Setentrional, África Ocidental e Oriental. Observem aqui o mapa. A palavra e o povo africano. A palavra, para os povos africanos, possui importância para explicar os fenômenos que ocorrem no mundo. Ela liga o homem aos seus deuses, resgata e conserva memórias. Ela funda novos mundos possíveis. E é por meio das histórias, narradas pelos mais velhos, pelos contadores de histórias, ou griots, como são conhecidos, que as crianças aprendem as lendas, as histórias religiosas, as tradições e culturas de seus povos. Vamos ver um pouco mais sobre a figura do griot. O griot. Essa figura é a figura de um contador de história, mensageiro oficial,
guardião de tradições milenares. Todos os termos caracterizam o papel do griot, que na África eram responsáveis por firmar transações comerciais entre impérios e comunidades, e passar aos jovens os ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força e tradição oral entre os povos africanos. Agora vamos ler um conto etiológico, As Duas Mulheres e o Céu. No começo dos tempos, a distância entre o céu e a terra era bem pequena. Não passava da altura de uma girafa. Certo dia, numa aldeia africana, duas mulheres estavam com seus pilões, amassando grãos de trigo. As duas não paravam de falar. Era uma fofoca atrás da outra. Uma delas, empolgando-se muito com o falatório, levantou seu pilão tão alto que fez um furo no céu. Ai! Gritou o céu. Tão animadas com a conversa estavam as duas mulheres, que não ouviram o grito. Acontece que não parou por aí. O espaço celeste começava a ganhar furos e mais furos, porque as duas mulheres, de tão empolgadas com a conversa, não perceberam que seus pilões rasgavam o céu e continuava a gritar. Lá em cima, o tapete azulado chorou, berrou e nada adiantou. Finalmente tomou uma decisão. Assim não dá mais. Vou me afastar da terra o máximo que puder. Subiu, subiu, o mais alto que pôde. Quando chegou lá no topo do mundo, sossegou. Aqui está bom. Ninguém vai mais conseguir me furar. Todos os furos que as mulheres fizeram nunca mais foram fechados. Os africanos dizem que esses furos podem ser vistos diariamente no céu durante a noite. São as estrelas do céu. Agora a gente vai ler mais um conto etiológico. Um conto popular da Guiné-Bissau é a origem do tambor. E é possível observar que a maioria dos contos etiológicos tem sempre a figura do tambor. Ele é muito importante para a cultura africana. Dizem que na Guiné que a primeira viagem à lua foi feita pelo macaquinho de nariz branco. Segundo dizem, certo dia, os macaquinhos de nariz branco resolveram fazer uma viagem à lua, a fim de trazê-la para a Terra. Após tanto tentar subir, sem nenhum sucesso, um deles, dizem que o menor, teve a ideia de subirem uns por cima dos outros até um deles conseguiu chegar à lua. Porém, a pilha de macacos desmoronou e todos caíram, menos o menor, que ficou pendurado na lua. Esta lhe deu a mão e ajudou a subir. A lua gostou tanto dele que ofereceu um regalo, um tamborzinho. O macaquinho foi ficando por lá até que começou a sentir saudades da casa e resolveu pedir para a lua que deixasse ele voltar.
A lua o amarrou no tamborinho e desceu-lo pela corda, pedindo a ele que não tocasse antes de chegar na terra. E, assim que chegasse, tocasse bem forte para que ela cortasse aquele fio. O macaquinho foi descendo, feliz da vida, mas na metade do caminho não resistiu e tocou o tamborinho. Ao ouvir o som do tambor da lua, a lua pensou que o macaquinho houvesse chegado à terra e cortou a corda. O macaquinho caiu e, antes de morrer, ainda pôde dizer à moça que encontrou que aquilo que ele tinha era um tamborinho, que deveria ser entregue aos homens de seu país. A moça foi logo contar a todos sobre o ocorrido. Vieram pessoas de todos os países e aquela terra africana ouviam-se os primeiros sons de um tambor. Depois de ter nutrido a nossa aula com esses textos, vocês conseguiram observar que a estrutura do conto é formada por uma situação inicial, o desenvolvimento e a situação final? Foi possível observar que, se nesses textos o narrador era o narrador personagem, que quando ele vivencia e faz parte também da história, narrando ela, que conjugou os verbos em primeira pessoa, também conjugando em terceira pessoa. Ou nessas histórias foi possível observar que o narrador é o observador e não participa da história, sendo apenas a voz, contando o que acontece. Ou foi um narrador onisciente, que ele não participou da história, mas era a voz e sabia tudo o que aconteceria naquela história. Então, vamos ver se vocês conseguirem identificar que os contos etiológicos deram sentido ao mundo de uma forma fantasiosa e divertida, da qual as crianças gostam tanto. Como os adultos, lembram-nos dos mistérios para os quais ainda não temos uma resposta e pintam a realidade com segredos coloridos. Os contos etiológicos ajudam a dar sentido ao que está ao nosso redor e consolidam a nossa identidade na cultura comum. São um convite para olhar o mundo de maneira diferente, poética e lúdica. Essas histórias são, acima de tudo, fonte de alegria e admiração infantil. Elas foram criadas para serem divertidas. E cada povo possui a sua própria narrativa etiológica, com contos e lendas e mitos para explicar a origem de algo. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. O homem que enxergava a morte. Era um homem pobre, morava num casebre, com a mulher e 6 filhos pequenos. Vivia triste e inconformado pela miséria que vivia. Um dia, sua esposa engravidou de novo. Assim que o 7º filho nasceu, o homem disse à mulher: Vou ver se acha alguém que queira ser padrinho do nosso filho. Temia que ninguém quisesse ser padrinho da criança. Arranjar padrinho para o seu 6º filho já tinha sido difícil. Quem ia querer ser compadre de um pé rapado como ele? E lá se foi o homem andando e pensando. Quando mais pensava, mais inconformado e triste ficava.
Mas, com o tempo, ninguém consegue colocar rédeas. O dia passou, o sol caiu na boca da noite e o homem ainda não tinha encontrado ninguém que aceitasse ser padrinho de seu filho. Desanimado, voltava para casa quando deu uma grande ventania que levantou poeira com seus olhos e surgiu uma figura curva, vestindo-se capa escura, apoiada numa bengala de osso. Com voz baixa, ele ofereceu-se. Se quiser, posso ser madrinha do seu filho. Quem é você? Perguntou o homem. A figura respondeu: Sou a morte. O homem não pensou duas vezes. Aceito. Você sempre foi justa e honesta, pois levava para o cemitério todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres. Sim, eu quero que seja minha comadre, madrinha do meu 7º filho. E assim foi. No dia combinado, a morte apareceu com sua capa escura e sua bengala de osso. O batismo foi realizado com muita festa e comida farta oferecido pela madrinha. Após a cerimônia, a morte chamou o homem para o lado. Fiquei muito feliz com seu convite. Já estou acostumada a ser maltratada. Em todos os lugares por onde ando, as pessoas fogem de mim. Falam mal, me xingam. Essa gente não entende que eu não faço mais do que cumprir a minha obrigação. Já imaginou se ninguém mais morresse no mundo? Não ia sobrar lugar para as crianças que iam nascer. Você é a primeira pessoa que me trata com gentileza e compreensão. E disse mais. Quero retribuir tanta consideração. Pretendo ser ótima madrinha para o seu filho e por isso vou transformá-lo numa pessoa rica, famosa e poderosa. Só assim você poderá criar, proteger e cuidar do meu afilhado. A partir de hoje você será um médico. Médico? Eu? Perguntou o sujeito espantado. Mas eu medicina não entendo nada. Preste atenção, disse ela. Volte para casa e coloque uma placa dizendo: Médico. De hoje em diante, caso seja chamado para examinar algum doente, somente você poderá me enxergar. Se estiver na cabeceira da cama, isso será um sinal que a pessoa ficará boa. Se me enxergar no pé da cama, o doente logo logo vai esticar as canelas. E nesse instante soprou um vento gelado, e a morte disse: Daqui para frente, você vai ter o dom de conseguir chegar à morte, cumprindo a sua missão. O homem pegou o prego e o martelo e escreveu médico em uma tabueta e pregou bem na frente da sua casa. Logo, apareceram as primeiras pessoas adoentadas. O tempo passava correndo, feito um rio que ninguém vê. Enquanto isso, sua fama de médico começou a crescer, pois ele não errava uma. O doente podia estar muito mal e já desenganado. Se ele dizia que ia viver, dali a um pouco o doente estava curado. Em outros casos, às vezes a pessoa nem parecia muito enferma, mas se o médico dissesse que não tinha jeito, não demorava muito e a pessoa batia as botas. A fama do homem pobre que virou médico correu o mundo, e com a fama veio a fortuna. Com muitas pessoas curadas, costumavam pagar bem o sujeito, acabou ficando rico. Mas com o tempo, é um trem que não sabe parar na estação. O 7º filho do homem, o afilhado da morte, cresceu e tornou-se um adulto. Certa noite, bateram na porta da casa do médico. Quando o médico abriu e soprou a forte ventania, apareceu a figura curva, vestindo uma capa escura apoiada numa bengala de osso e falou em voz baixa. Caro compadre, tenho uma notícia muito triste. Sua hora chegou. Seu filho já é homem feito. Estou aqui para levar você. O médico deu um pulo da cadeira. Mas como? Fui pobre e sofri muito. Agora tenho profissão, ajudo as pessoas, tenho riqueza e fartura. Você me aparece para me levar? Isso não é justo. O médico não se conformava e argumentou. Pediu e suplicou tanto que a morte resolveu conceder mais um pouquinho de tempo. Só porque somos compadres, só porque sou a madrinha do seu filho, vou lhe dar mais um ano de vida.
Disse isso e sumiu na ventania. O médico continuou trabalhando. Um dia recebeu um chamado urgente. Uma moça estava gravemente enferma. Ele pegou a maleta e saiu correndo. Assim que entrou no quarto da menina, enxergou parada no pé da cama a figura sombria e invisível da morte, pronta para dar o bote. O médico examinou a moça. Ela era tão bonita e delicada que sentiu pena. Uma pessoa tão jovem com uma vida inteira pela frente não podia morrer assim, sem mais nem menos. Então ele pensou e tomou a decisão. Já estou velho e não tenho nada a perder. Pela primeira vez na vida vou desafiar a minha comadre. E rápido de surpresa, antes que a morte pudesse fazer qualquer coisa, deu um jeito de virar o corpo da menina na cama. A cabeça ficou no lugar dos pés e os pés foram para o outro lado da cabeceira. Fez isso e berrou. Tenho certeza, ela vai viver. A linda menina abriu os olhos e sorriu como se tivesse acordado de um sonho ruim. A morte soltou um uivo e foi embora contrariada. No dia seguinte, apareceu na casa do médico, num pé de vento. Que história é essa? Ontem você me enganou, mas ela ainda é uma criança. E daí? Você contrariou o destino e agora vai pagar caro. Vou levar você no lugar dela. O médico tentou negociar. Disse que queria viver mais um pouco. A morte balançou a cabeça e disse: Quero te mostrar uma coisa. E num passe de mágica transportou o médico para um lugar desconhecido e estranho. Era um salão imenso, cheio de velas acesas de todas as qualidades e tipos e tamanho. O que é isso? Quis saber o velho. Cada uma dessas corresponde à vida de uma pessoa. As velas grandes, bem acesas, cheias de luz, são vidas que ainda estão para durar muito. As pequenas são vidas que já estão chegando ao fim. Olha a sua. Mostrou um toquinho de vela com a chama trêmula, quase apagando. Mas então, minha vela está por um fio. Quer dizer que não me resta nenhuma esperança? A morte. Sim, fez que sim com a cabeça. Em seguida, no outro passe de mágica, transportou o médico de volta para casa. Tenho um último pedido antes de morrer. Gostaria de rezar um Pai Nosso. A morte concordou, mas o velho médico não ficou satisfeito. Quero que me prometa uma coisa. Jure de pé junto que só vai me levar embora depois de eu terminar a oração. A morte jurou e o homem começou a rezar. Pai Nosso que... Começou, parou e gargalhou. Vamos lá, compadre. Termine logo isso que eu tenho